Muito boa noite, estamos no ar no Prospera Rio Verde, sempre uma honra, uma satisfação. Falar de prosperidade, falar de coisa boa, trazer assuntos que de alguma maneira agrega para sua vida, traz informação, traz conhecimento, traz reflexões. E talvez no programa de hoje a gente vai ter um bate-papo desse nível. Eu espero que eleve a consciência de muita gente. Eu espero que seja um programa realmente que ajude a família, os entes de todo mundo que tem esse desafio na sua família, tá bom? A gente está recebendo aqui hoje a Elaine Cardoso, ela que é da Associação NAIA, que é do Núcleo de Artes Inclusivas do Autista, daqui da cidade de Rio Verde. A gente vai falar um pouco sobre o autismo, como funciona, todos os desafios que envolve. A gente sabe que isso hoje faz parte da nossa realidade. Eu estava falando aqui no intervalo antes da gente começar o nosso bate-papo, falar da boca para fora, ai, eu sou inclusivo, ai, isso é bonito, é muito legal. Mas na prática, conhecer, saber como ajudar e realmente ser inclusivo, eu acho que é um desafio de todos nós. E eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai trazer muitas informações para você e vai te trazer reflexões muito fortes, tá bom? Muito boa noite, prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, né? É sempre muito bom a gente estar falando de autismo, falando da nossa associação. Então, eu que agradeço o espaço. Elaine, fala um pouquinho para nós, como que nasceu o NAIA, como que surgiu a ideia de criar esse núcleo de arte, de inclusão ao autista? Bom, na verdade, são pais que se unem. Eu acho que não só aqui em Rio Verde, mas podem observar cidades em torno que estão criando associações, né? No nosso caso, a gente, através de negativas, nós começamos a fazer bazares de roupa, criar um grupo, e que hoje está com quase 700 pais, somente pais de autistas, que a gente adiciona. E a gente já tinha um grupo, fazia esse tipo de trabalho, e nós conhecemos o pessoal de Goiânia, né, o NAIA, que é o Marcelo e a Osiene. Essa e entidade a gente já resolveu, tem em Goiânia, na verdade. Já tem em Goiânia. Já há muitos anos, hein? E aqui em Rio Verde, só que nós temos documentação separada, né? Tudo CNPJ, tudo separado. Mas eles são uma inspiração muito grande para nós, que eles já estão muito à frente, né? Do nosso trabalho aqui, do que a gente almeja para os autistas e para a família aqui. O trabalho que eles fazem lá é bem para frente já. Já tem quantos anos que o NAIA está aqui em Rio Verde? Bom, em documentação tem 3 anos agora, que a gente trabalha, já tem, nós somos os primeiros a fazerem as carteirinhas dos autistas, que é um documento, a carteirinha do autista é um documento emitido pelo governo, né? Em 2016, nós fomos os primeiros a fazer essa carteirinha do autista. Aqui. Como que a comunidade reagiu quando surgiu os primeiros trabalhos de vocês? De cara, a sociedade aceitou, pessoas que estavam precisando desse apoio. Daqui a pouco a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o que é o autismo, para quem ainda não conhece. Mas como que a sociedade reagiu quando surgiu aqui em Rio Verde? As pessoas, a gente, quando você tem um filho autista, você não tem noção do que é o autismo, então é tudo muito novo. As pessoas veem a nossa associação como uma forma de ajudar esses pais que estão começando a caminhada agora. Então é importante a sociedade ver isso. E eles veem, tem pessoas. A gente está de pé até hoje através da ajuda da sociedade, da comunidade, de empresas, pessoas, né, físicas. Então, isso é muito importante para nós, né? Que até o ano passado a gente atendia mais de 50 autistas lá sem ajuda. Sem apoio algum. É um desafio realmente. E eu acho que é um trabalho que a gente precisa de cada vez mais crescer.
como eu disse no início aqui do bate-papo, é muito bonito falar, eu sou inclusivo, eu gosto, mas apoiar verdadeiramente, eu estava ouvindo você falar aí, refletindo, quando a gente vai ser pai, cara, ser pai já é o desafio de cara, por mais, mas não é fácil criar um filho, não é tudo você tem que aprender. Imagina numa condição de realmente ter uma forma totalmente diferente de criação, de saber lidar, né, com a criança. E nesse sentido eu queria até explorar um pouco do seu conhecimento, daqui a pouco eu quero contar um pouco da sua história, até como exemplo para os nossos telespectadores. Fala um pouquinho para nós, o que você entende, o que é o autismo, como que funciona para quem ainda não conhece de casa, para quem ainda não está habituado, vamos falar assim. Bom, o autismo, ele foi descoberto em torno de 1943, né? Então, ainda não se bateu o martelo ainda em relação a qual a causa, porém os estudos que são feitos nos Estados Unidos falam que é 99% genético. Então isso é um gene, junto o gene do pai, da mãe, da avó, e aí se dá o autismo. A gente ainda tem muito o que caminhar, tem muito o que fazer, principalmente a ciência. Eu acredito que a ciência poderia ajudar muito através de medicamentos que seriam mais indicados mesmo para o autismo. Hoje a gente tem tratamentos neuromodulares, né? Que são impulsos magnéticos, direto no cérebro, e que é muito importante para o autista, que é indolor, né? Que ele, por exemplo, o autista, ele tem meu filho nunca conseguiu fazer um exame de eletroencefalograma, por exemplo, porque não fica quieto, né? E tem uma dificuldade. Essa ciência, a gente tem uma esperança que vai trazer novos possibilidades de desenvolvimento para o autista, porque a gente ainda tem muito pouco. Primeiro remédio que se toma, risperidona, e aí não dá certo, vai tentando, e aí assim, quando você consegue uma consulta com o neurologista, né? Porque isso aí já é uma outra conversa. Outro desafio. É um outro desafio, o tratamento, o diagnóstico. O primeiro diagnóstico já é um desafio muito grande, né? Os pais têm essa percepção, as escolas podem ajudar também, notando características de autismo. Então, assim, o autismo, é importante a gente falar que ele não afeta só o autista, ele afeta a família toda. Toda a família. Na parte financeira, na parte emocional. Muitos casamentos são desfeitos. E assim, a maioria são as mães que carregam, né? Que lutam, que correm atrás. E a rede de apoio também se torna pequena. Às vezes, muitas famílias já não têm essa rede de apoio. Então, o autismo ele é muito complexo. Nem todos os autistas são iguais. É isso que eu queria te perguntar. Existem níveis ou nome, doenças, o autismo, níveis ou nomes diferentes? Porque não é um jeito só, é autista, eles não são todos do mesmo jeito, eles têm níveis, eu não sei como que chama, mas existem níveis diferentes? Você pode nos falar um pouco sobre isso? Hoje, os médicos já não estão colocando os níveis de suporte, que é nível 1, 2 e 3, né? Nível leve, moderado e severo, eles já não estão colocando. O que... Bom, isso é uma opinião minha, né? O que eu acho que tem que ser colocado, porque em muitos casos a pessoa, a escola, ela vai entender como se tratar através dos níveis. Olha, eu tenho um autista mais severo, ele requer mais cuidado. O autista leve, ele vai nessa direção de tratamento, né? Então, eu como mãe, eu entendo isso. Mas também dificulta em outras áreas, por exemplo, de benefícios, né? A gente percebe que muitos benefícios
inclusive do INSS, são negados porque fala que é autista 1. Inclusive, a gente até passou uma fase, há um tempo atrás, que eles queriam tirar os benefícios dos autistas com nível de suporte 1, leve. Graças a Deus não foi para frente, mas também tem esse outro lado de colocar no diagnóstico os níveis de suporte. Ou seja, ao invés de trazer mais suporte, mais apoio, porque realmente é desafiador, você falou algo que eu acredito muito e é uma realidade. Não é o autista, não é só ele. Você tem toda uma estrutura familiar que vive aquela realidade no dia a dia. Não é algo que acontece um dia ou outro, né? Então, eu acho que é uma reflexão bacana, inclusive para os nossos governantes. E isso eu não estou fazendo uma crítica, não é só no município, não, mas estadual, federal, porque o autismo, você por estar à frente do NAIA, por ter um filho autista e viver isso, pode falar até mais. Eu não sei se a consciência se fala mais sobre isso, mas hoje eu vejo que eu vejo muito mais autista do que antigamente. Eu também não sei se é porque também não se dava diagnóstico. 1 a cada 34 nascidos. E aí a família ficava sofria uma vida inteira e também não diagnosticava, e hoje diagnostica. Então parece que tem mais, né? Pelo menos a gente tem essa percepção. Mas se você analisar as doenças mentais hoje, a gente está muito grande. E como o autismo é mais genético, são os genes, então isso... Na época do meu filho, só tinha ele e mais um outro autista na escola. Hoje, se a gente for na escola, você vê que está lotado. É verdade. Lotado e assim, aumentou de uma forma tão expressiva que não se tem muito o que fazer, precisa de mais profissionais que atendem, porque infelizmente o autismo também tem isso. Se a gente tem um fonoaudiólogo, se ele não se especializar em autismo, ele não vai conseguir ajudar o autista. E hoje falta profissionais em todas as cidades, infelizmente. Neurologistas, terapeutas ocupacionais, falta muito, musicoterapeuta, arteterapeuta, enfim. Todos os terapeutas que atendem na área aqui em Rio Verde faltam. Você citou um ponto aí que eu acho bem interessante, que é a questão da educação. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero falar um pouco dos desafios do autista na escola. Como é que está funcionando essa inclusão que tanto se fala, né? Se realmente isso acontece. Os desafios mesmo, acho que das mães, do próprio autista na sala de aula. É rapidinho, não sai daí, a gente já está voltando no Prospera. Desejamos a todos os nossos queridos alunos, parceiros e amigos um ano de mudanças positivas, muita sabedoria e realizações. Um Natal com muita paz, saúde e alegria. Obrigado por fazer parte desse nosso ano de 2024 e que Rio Verde se transformou em um grande canteiro de obras. E isso só foi possível graças ao IPTU que você paga. Com ele, nossa cidade ganha mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para todos. O IPTU 2025 já está disponível. Os carnês estão sendo entregues, mas você também pode acessar sua guia pelo site da Prefeitura. E tem mais! Quem pagar até 30 de abril ganha 20% de desconto. É economia para você e mais investimentos em nossa cidade. Acesse rioverde.go.gov.br. Pague seu IPTU para que Rio Verde continue a crescer ainda mais. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Bem-vindo à Academia Boa Forma, o lugar onde vamos ajudar você a melhorar o seu bem-estar
e a sua qualidade de vida. Aqui nós temos opções incríveis para todos os gostos e níveis de condicionamento físico. Se você busca desafios, venha experimentar a nossa metodologia. São treinos de mobilidade, força, ginástica e muito condicionamento, garantindo resultados rápidos e eficientes. Se a dança é sua paixão, nossas aulas de ritmo são perfeitas para você. Mova com as melhores músicas e queima calorias de uma forma super divertida. Venha pra cá. Para os pequenos oferecemos o Karate Kids. Além de aprender autodefesas, as crianças desenvolvem disciplina, respeito e confiança. Tudo isso em um ambiente acolhedor e divertido. Comece com o nosso circuito funcional, um treino dinâmico que combina força, resistência e agilidade. Vem experimentar um treino que desafia o seu corpo, sua mente, enquanto você se diverte. E claro, não poderia faltar a nossa área de musculação, com uma grande variedade de equipamentos e profissionais dedicados, capacitados. Além disso, nós montamos um plano de treinamento que vai atender às suas necessidades. Venha conhecer a Academia Boa Forma e dê o seu primeiro passo em direção à sua melhor versão. E não se esqueça, aqui o seu bem-estar é nossa prioridade. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades. Estamos ansiosos para te ver aqui. Boa Forma Academia! Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera. A gente está recebendo aqui a Elaine, que é responsável, é uma das criadoras, né, do NAIA aqui de Rio Verde, que é o Núcleo de Arte Inclusiva do Autista, de Arte Inclusiva, não é isso? De inclusão do Núcleo de Arte, Inclusão e Inclusão do Autista de Rio Verde, falando um pouquinho do autismo, dos desafios, do que é, para que todo mundo, de alguma maneira, eleve sua consciência sobre esse tema, possa ajudar, até aproveitando, Elaine, quem está assistindo a entrevista e de alguma maneira quer ajudar o NAIA, como funciona? Bom, ajudar eu queria falar de duas formas. Ajudar a associação, venham conhecer o nosso projeto, a gente fica na Rua da Araújo de Paiva, número 2114, conhecer todo o trabalho que a gente faz, conhecer a nossa sede, que hoje é alugada, a gente tem um grupo eu até mandar um abraço para todos os pais, né? A gente tem um grupo de quase 700 pais que precisam de cesta básica, a associação precisa de ajuda também financeira para poder pagar as despesas que tem todo mês, né? Não tem como correr, a gente tem a sede alugada. E assim, tem o Pix, que é o Pix do NAIA, né? Que é o próprio CNPJ. Você pode falar para a gente? É o 5053 0327 1000 contra 43, é o CNPJ. E o meu celular também, se quiser entrar em contato para algum pai, alguma mãe que precise de orientação, é o 99274 9030. E outro tipo de ajuda que é muito importante é quem não, por exemplo, não tem autista na família, não conheça, não julgue. Se você vê alguém a gente tem tantos desabafos em relação a isso, pai, mãe que estão em algum local, na lotérica, no banco, no supermercado, e sofrem tanto com preconceito, isso ainda não acabou, né? Por, às vezes, o filho entender que os autistas, eles têm a questão sensorial muito afetada. Então, às vezes, está numa lotérica, ou então em qualquer lugar público, que as luzes, tem muitas luzes, tem muito barulho, isso para eles pode ocasionar uma crise. Essa crise, eles podem gritar, eles podem... E o que as pessoas, vamos dizer, leigas, porque todo mundo ainda é muito leigo, até nós próprios pais, a gente está aprendendo ainda.
mas não julgue, ofereça. Ou você deixa a pessoa, ou então ofereça ajuda. Eu posso ajudar de alguma maneira? Porque esse pai, essa mãe principalmente, volta para casa triste, magoada, não quer sair com o filho nunca mais. A gente tem vários casos de mães que não conseguem sair de casa mais com o filho, por situações assim. Esse grupo que você falou tem mais de 700 pais aqui da nossa cidade. Quase 700, está com 680 e poucos. Acho que é muito importante essa reflexão, esse bate-papo aqui, porque você me falou no último bloco e também no intervalo, é muito mais que um filho com autismo que tem os desafios que existem no dia a dia. Mas existe uma questão socioeconômica nisso também. Uma mãe de um filho autista, de um nível severo, ela estava me contando aqui, não tem como sair para o trabalho e largar o filho numa creche, ou falar assim, não, porque eu vou trabalhar. Então, muitas vezes, a família fica toda envolvida nesse processo para apoiar, para ajudar, né, Elaine? Quando se tem rede de apoio, sim. Exatamente. A maioria não tem rede de apoio. Exatamente. Eu, por exemplo, eu moro aqui, não tenho família aqui, praticamente, e não tenho essa rede de apoio, né? Então, é muito difícil. Muito difícil, porque o autismo, ele não acomete, ele não é só, afeta só o diagnosticado, no caso o autista, mas é a família toda, e sem esse apoio é muito mais difícil. Você se fecha para o mundo, e é onde, por isso que a gente tem tantos pais no nosso grupo, a gente só adiciona pais mesmo, porque é onde eles podem desabafar. E é interessante porque, por exemplo, um pai entra no grupo, entrou mês passado, uma mãe, né? Ela vai aprendendo e depois ela vai repassando esse aprendizado para aquele próximo que está entrando hoje. Claro. Porque são experiências diferentes. Os autistas nenhum é igual. Não tem um padrão, né? Falar assim, são características. São características, né? Até porque é um ser humano, né? Então cada um tem seu jeito também. Não, e assim, tem a parte sensorial, tem as comorbidades, tem o comportamento do autista, que é diferente um do outro. Isso vem a dificuldade da escola também de lidar com o autista. Se você não tiver um treinamento, fica mais complicado ainda. Eu quero até citar esse ponto, que eu acho importante. Às vezes você que está assistindo o programa, eu não tenho um filho autista, mas pode ser que na sala onde seu filho estude, tenha um filho autista. E essa consciência isso de todo mundo... Isso se chama conscientização. Né, essa consciência de todo mundo pode sim fazer com que gere um ambiente melhor para o autista, contribua, pode fazer com que seu filho entenda melhor isso na hora de uma dificuldade ou de uma crise, já tenha uma reação positiva de chamar lá a tia, a professora. Eu acho importante também, na criação dessa outra pessoa, ele entender que ele precisa ajudar o próximo. Claro. Será que ele não vai se tornar, seu filho que não é autista, né, que tem um desenvolvimento normal, ele tendo essa consciência que ele tem que ajudar o outro coleguinha desde cedo, verdade, como que esse adulto vai crescer, né? Mais humano, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, né? Com certeza. Então os autistas, o meu filho ensina muito mais a mim, tenho certeza, do que eu a ele, mesmo ele não sendo verbal, mesmo ele tendo muitas dificuldades, ele que me ensina a viver. Eu mudei a minha vida depois que eu aprendi a olhar o meu filho com o olhar dele mesmo, com o sentimento que eles são sensíveis ao extremo. Então eu aprendi muito com ele. E eu acredito que as outras pessoas também podem aprender, né? Aprender a ter mais calma, aprender a ter mais paciência, a pensar mais no próximo, né? Se pôr no lugar da família do autista. E isso é muito importante, é o que a gente precisa hoje no mundo, né? Não só com os autistas. E Elaine, seu filho tem 17 anos, não é isso?
Se hoje é desafiador, eu fico me perguntando como foi há 10, 12, 15 anos atrás, quando seu filho ingressou na escola, porque se falava menos ainda do que se fala hoje, se tinha muito menos preparo. Como foi esse momento? Conta para nós um pouco desses desafios. Eu passei fases, porque naquela época não tinha um grupo, né? E eu passei fases, eu vou ser bem realista mesmo, bem verdadeira. Já fiz muito barraco. Porque não adianta, a gente é mãe. Você não entendia, os outros não entendiam. As outras pessoas ninguém não entendiam. Apoiava. E aí todo mundo olhava para o meu filho, e aí todo mundo julgava. E eu, o que você está olhando? O que você perdeu? E a mãe tem um instinto. Tem né? um instinto. Não adianta, gente. É muito difícil. A gente é seu filho. É verdade. Hoje eu aprendi a trazer essas pessoas que estão olhando para o meu lado. Sim, claro. É muito melhor você fazer mais amigos, levar claro, o autismo claro. do que você fazer barraco. Mas no instinto, infelizmente, né? tem pessoas também que não tem como, né? Sim, sim. Mas assim, naquele tempo a gente passou muita situação. Meu filho foi tirado da escola, professor de apoio, a gente passou também muita dificuldade. Fui para o Ministério Público várias vezes. A gente ri, gente, mas é porque esse sorriso meu, ele é mais uma crítica social do que uma forma de brincar com a situação, porque não é algo muito sério isso. Traumatizante. É realmente uma reflexão e que eu acho que começa de casa, começa dos nossos telespectadores, começa da minha casa com meu filho. Eu também tenho um filho de 8 anos. Para que essa consciência seja levada cada vez mais, para que o coleguinha de sala de aula ajude, para que a gente cada vez mais tenha lá o professor de apoio, um psicopedagogo dentro da escola, a educação de forma geral preparada, porque se é difícil para mim, que tenho meu filho na escola e tenho um coleguinha autista, se é difícil para a professora que deve, na maioria, muitas vezes, né, não vamos julgar, muitas vezes está preparada, imagina para a mãe, imagina para o pai que vive todos os dias nesse desafio. Então, eu acho que todo mundo, e cada vez mais elevando essa consciência, a gente tende a melhorar e a diminuir essa dificuldade. Eu tenho que falar um exemplo que uma diretora, às vezes já aconteceu de fazer algumas palestras, eu sou só uma mãe estudiosa, né, de autismo, porque a gente tem que sempre se renovar através de... Como o autismo ainda não é definido muitas coisas, a gente sempre tem que estar se informando, principalmente dos direitos dos autistas. Claro. E uma diretora essa semana me pediu para que a gente fosse à escola para poder dar palestra para os professores, para os funcionários da escola primeiro. Porque também não adianta você colocar lá, mas tem uma pessoa que está acompanhando, mas aí você não tem o resto da escola e nem os professores com nenhum tipo de preparo, você acaba tendo muitos problemas ainda, né? Se a escola, eu sei que é difícil, para a gente também, pai, mãe, não foi fácil, mas uma escola se preocupar com essas informações, em como lidar com o autista, né? Como saber, às vezes, o que fazer no momento de crise, o porquê, e investigar o porquê daquela crise. O que está provocando, né? Isso. Saber que o autista tem seletividade alimentar, então muitas escolas não aceitam a mãe levar o lanche, mas a gente sabe que o autista ele tem comorbidades, né? Que vem, muitas mães não sabem, mas tem muito por trás do autismo que não é investigado. Sim. E que às vezes é a principal causa daquela crise. Fica só repetindo comportamento, né? E repetindo crises. E não adianta você só lidar com isso perigoso, você tem que entender se está faltando vitaminas, se o seu filho está comendo glúten demais, chocolate demais, açúcar. Enfim, é uma infinidade de possibilidades. Né? Isso, exatamente, que pode afetar o autismo. E o NAIA consegue oferecer esse tipo de palestras para escolas que... a nossa escola, estou assistindo o programa,
uma diretora, uma professora, a gente tem interesse em uma palestra. O NAI oferece esse tipo de palestras para ajudar? Somos mães, né? Sim. Eu sou mãe de autista, a gente já fez palestras no CRAS também. E sim, a gente tem essa... Porque é muito importante a parte da conscientização. Claro, claro. A gente fazer a nossa parte, levando mais informação. Olha, os nossos filhos são assim. Eles pode acontecer crises de acordo com várias coisas do ambiente, né? Então, tem que ser investigado. Então, tem muitas coisas que a gente pode levar numa palestra para poder ajudar no ambiente, ficar mais acolhedor para o autista e para a mãe ficar mais despreocupada quando ele estiver na escola. Porque é uma questão que a gente... tem muitos memes, né? A escola está ligando, meu Deus do céu. Aí você já fica louca da vida, já para ver o que será que aconteceu, né? Eu já passei várias situações. Mas é importante, tudo isso é a conscientização. E dos pais também. Muitos pais não se aceitam como pais de uma pessoa com deficiência. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do próprio autista. Ainda mais, né, para ele. Como ele é sensitivo, eu acredito que ele deva sentir, né? Muitas vezes. Sente, eles são sensíveis ao extremo, eles sabem quem gosta dele. Eu acho que muita gente que vai escutar isso vai entender. Meu filho, ele tem meu filho perdeu a visão do olho e, assim, ele tem uma sensibilidade muito grande. Mesmo ele não falando, ele sente isso nas pessoas, né? Então, isso é muito importante, ter um ambiente que acolha. E os pais também ter esse entendimento que quanto mais demorar essa aceitação de que você é uma mãe que tem um filho com deficiência, bora correr atrás, precisa de orientação, precisa de ajuda, a gente está aí, né? Mas não vai empurrando isso. Quem está assistindo o programa e tem um filho que tem essa deficiência, que tem o autismo, e que não conhecendo o DAIA, como funciona para procurar, para saber, ou às vezes até para participar desse grupo de WhatsApp? Então, a gente tem as redes sociais, então, o Instagram que a gente usa mais. Acho que está até no GC, pedir para a produção colocar no GC para a gente aí. Inclusive fizemos o 2 de abril agora, mais um ano que nós fazemos. Fazemos reuniões de pais presencial, que é uma terapia muito forte. Os pais, as mães choram, porque lá uma coisa é a gente conversar no WhatsApp. Claro. Outra coisa muito diferente é a gente conversar pessoalmente, vendo a emoção de cada um, podendo realmente pôr para fora. Sim. Então, esse tipo de apoio, né? É muito importante. A gente vai fazer a nossa reunião agora também. E também no NAI a gente tem uma advogada que passa orientações sobre os direitos, os benefícios que o autista tem. É considerado uma pessoa com deficiência, portanto, ele tem diversos direitos que muitos pais não sabem, né? Então, assim, a associação ela atendia quase mais de 50 autistas até o ano passado. Tivemos que interromper esse atendimento. Por que desse interrompimento? Por não termos verba. Questão de verba, né? Infelizmente. Deixa eu só chamar um intervalo rapidinho. Tá. É rapidinho o nosso intervalo. A gente já volta no último bloco. Quero falar um pouquinho desse evento que é feito em Rio Verde. Todo ano, né? Todo ano, um pouquinho do NAIA, do autismo. A gente já tá voltando no Prospera, tá bom? Rio Verde se transformou em um grande canteiro de obras. E isso só foi possível graças ao IPTU que você paga. Com ele, nossa cidade ganha mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para todos. O IPTU 2025 já está disponível. Os carnês estão sendo entregues, mas você também pode acessar sua guia pelo site da Prefeitura. E tem mais! Quem pagar até 30 de abril
ganha 20% de desconto. É economia para você e mais investimentos em nossa cidade. Acesse rioverde.go.gov.br. Pague seu IPTU para que Rio Verde continue a crescer ainda mais. Prefeitura de Rio Verde, o trabalho continua. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Bem-vindo à Academia Boa Forma, o lugar onde vamos ajudar você a melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Aqui nós temos opções incríveis para todos os gostos e níveis de condicionamento físico. Se você busca desafios, venha experimentar a nossa metodologia. São treinos de mobilidade, força, ginástica e muito condicionamento, garantindo resultados rápidos e eficientes. Se a dança é sua paixão, nossas aulas de ritmo são perfeitas para você. Mova com as melhores músicas e queima calorias de uma forma super divertida. Venha pra cá. Para os pequenos oferecemos o Karate Kids. Além de aprender autodefesas, as crianças desenvolvem disciplina, respeito e confiança. Tudo isso em um ambiente acolhedor e divertido. Comece com o nosso circuito funcional, um treino dinâmico que combina força, resistência e agilidade. Vem experimentar um treino que desafia o seu corpo, sua mente, enquanto você se diverte. E claro, não poderia faltar a nossa área de musculação, com uma grande variedade de equipamentos e profissionais dedicados, capacitados. Além disso, nós montamos um plano de treinamento que vai atender às suas necessidades. Venha conhecer a Academia Boa Forma e dê o seu primeiro passo em direção à sua melhor versão. E não se esqueça, aqui o seu bem-estar é nossa prioridade. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades. Estamos ansiosos para te ver aqui. Boa Forma Academia! Estamos de volta no Prospera. Nesse último bloco, a gente está recebendo aqui a Elaine Cardoso, falando um pouquinho do NAIA, sobre um pouquinho do autismo, dessa associação, dos desafios, eu acho que dessa consciência que todos nós temos que cada vez ter mais para de alguma maneira poder ajudar, para de alguma maneira fazer com que nossos filhos também tenham essa consciência de poder ajudar, de não ter preconceito. A gente fala algo muito bacana aqui, Elaine, que eu acho que elevar essa consciência das pessoas, por mais que a gente está no século XXI, por mais que se fala disso, a gente está aqui discutindo isso, o preconceito ainda é uma realidade. Todo mundo, é muito bonito, eu sempre falo isso, é muito bonitinho falar, mas na prática, não ter preconceito, na prática, ver uma criança conseguir detectar, nossa, pode ser um autista, chegar na mãe e falar, posso te ajudar de alguma maneira? Na prática fazer isso pode ser muito simples, mas muita gente, até por uma questão de preconceito, não faz. E aí você tem a situação, igual como você disse, de uma mãe, de um pai, de falar, não vou sair mais com a criança. Imagina o quanto que isso afeta a vida de pessoas. Então acho que é uma reflexão muito forte para todo mundo e que depende de cada um de nós. Eu acho que essa é uma reflexão muito bacana. Bom, não é vitimizando nada, mas a luta dos pais de um autista, ela não é fácil, gente. Para começar, o diagnóstico é muito difícil, muitas famílias não têm condições de pagar, até no particular realmente está difícil. Então, aquele apoio você já não tem na família, né? Você já não tem uma vida, lazer você já começa a não ter,
afeta o seu casamento, você não dorme, muitos autistas têm essa distúrbio do sono. Então, são tantas coisas que agravam e os pais, quando saem de casa, ainda sofrem um preconceito. Como que imaginam que fica essa mãe? Ela fica muito mais triste, muito mais abalada, e a gente tem que sair de casa todos os dias. Você tem que ir na escola, você tem que ir no mercado, né? E toda vez que sai, acontecer alguma coisa de alguém maltratar, alguém pegar e falar, mas por que você está na fila preferencial? Você tem que explicar isso. Hoje a gente tem o cordãozinho de autismo, né? Que já sinaliza, né? Já, inclusive na Associação NAIA nós temos esses produtos, camisetas. O pessoal sempre, a gente tem lá uma forma de ajudar, né, a gente pagar as despesas, a gente vende todos esses camisetas, cordãozinho, fazemos crachá. E o que acontece? Essa saída, esse viver em comunidade, às vezes é muito doloroso para o pai, para a mãe principalmente. O que a gente pede é que as pessoas sejam mais sensíveis. Você passa, eu estava te falando, você passa 2 dias sem dormir, já te afeta muito. Você imagina uma mãe que fica... Eu fiquei durante anos com meu filho dormindo até 2 horas da manhã. Né? Então, assim, você perde toda a sua atenção, você não consegue mais raciocinar direito, você já não tem tanta calma para fazer as coisas, e isso afeta em tudo, né? Então, tem um pouco mais de sensibilidade com esses pais. Eu sei que às vezes é difícil, a gente vive num momento, no mundo um pouco tumultuado, acelerado, mas os diagnósticos estão aí. Hoje eu vejo que as pessoas... Eu não tenho mais tantos problemas com o meu filho quando eu saio de casa, graças a Deus. Tem muitas pessoas que já veem ele e já oferecem ajuda, mas eu me adaptei. Sim. Eu tive que me adaptar a um mundo onde não está preparado para acolher o meu filho. Então eu tive que arrumar uma forma de vencer isso, né? De trazer essas pessoas, mas isso não é todo mundo. Com o tempo. Não é fácil para a mãe, para o pai, conseguir fazer isso assim de um dia para a noite. Com certeza. E Elaine, o DAIA faz um evento todo ano, não faz? Eu acho que é bacana comentar isso, porque pode ser um momento de trazer as pessoas. Eu até convido todo mundo para ir lá no Instagram do NAIA, né? Acho que NAIA Rio Verde já deve encontrar. Para ver fotos do evento, para ver como funciona. É uma oportunidade para trazer um pouco de consciência para as pessoas, para pais que têm esse desafio no dia a dia, para ali conhecer esse grupo de apoio, conhecer a associação. E eu acho que, na verdade, é um convite para toda a sociedade, né? Olha, todo ano a gente parou na Covid, né, que não podia fazer eventos. Mas é muito trabalhoso, mas é muito compensador. Porque só de você ouvir de uma mãe que aquele autista espera o ano todo para ter aquele evento, porque ele vai chegar lá, o evento que a gente faz é para o autista e para a família, porque eles não têm lazer. A maioria não tem lazer, não tem que sair de casa, as mães já não... Financeiramente falando, não tem condições de... Então a gente faz E não tem locais e eventos preparados para receber o autista, né? E aí a gente deixa os brinquedos tudo para eles. A gente fez agora sábado, deu acho que mais de 500 pessoas, só família de autista. A gente conta com a ajuda da comunidade, de empresas, de pessoas físicas, para fazer um evento desse tamanho. Legal. E assim, o nosso pagamento é o sorriso daquela família, daquele autista que ele brinca. Ali a gente deixa tudo arrumadinho, mas só para tirar foto, porque depois eles fazem o que eles quiserem, aquele evento é para eles. Pegou o bolo e passou ali, não tem problema, é para eles, né? Então
A gente tem essa honra de fazer esse evento para eles todo ano, e agora o Natal também a gente está fazendo. A gente quer fazer o Dia das Mães, e até aproveito para pedir às pessoas que, se quiserem doar alguma coisa, nós vamos fazer alguma coisa para as mães. Agora vai chegar o Dia das Mães, né? Salões de beleza, porque as mães não se cuidam muito, não tem muito tempo, e é tão importante ter um pouquinho de autoestima, né? As mães não têm como sair de casa, não tem a parte financeira, elas param de trabalhar para cuidar, porque não tem condições. Eu falo por experiência própria. Então a gente quer fazer um Dia das Mães, pessoas que quiserem ajudar, nós vamos fazer um Dia das Mães legal. Para essas mães que as pessoas falam de guerreira, mas não adianta só falar guerreira e também não prestar alguma homenagem concreta para essas mães. E a gente quer fazer isso também na associação. Com certeza. Fica aí a dica, eu acho que tem muita gente que pode apoiar. A gente tem muitos projetos bacanas aqui na cidade de Rio Verde. A gente já entrevistou os responsáveis pelo Lar dos Idosos, da ABAS. A gente já entrevistou outras entidades. E esse projeto realmente do NAIA é um projeto muito bacana que apoia uma família que muitas vezes... É muito forte tudo que você falou aqui, Eliane, porque... Elaine, né? É muito forte porque essa percepção que você está trazendo para nós não é só de alguém que é responsável por uma entidade, mas alguém que vive isso com a família. E não é só a Elaine, não é só o seu filho, é a família que está envolvida. Então esse apoio é realmente ajudar famílias que precisam, não só do apoio financeiro, mas de um afago, de um apoio verdadeiro de ajudar. Então essa consciência, nós somos uma cidade tão próspera, que tem crescido tanto, por que a gente não pode ser pioneiro e fazer diferente não só com os jovens que têm autismo, mas com as famílias, apoiando verdadeiramente elas. Se todo mundo, eu fico pensando no mundo ideal, né? Se todo mundo tem a consciência, no momento de crise, num supermercado, no momento público, onde as pessoas ou apontam o dedo, ou viram a cara, ou faz careta. Pensa que é birra. Se a gente tiver consciência e chega 2, 3, 5 e apoia a mãe, eu tenho certeza, porque eu me sentiria melhor. E outra coisa, os autistas crescem. Exatamente. Né? Tá vindo uma leva aí, o meu filho tem 17 anos, tá aí. O NAIA, a gente não tem faixa etária de atendimento, né? A gente ainda não recebemos verbas públicas. A gente tem uma esperança agora com o prefeito de fechar um convênio com a prefeitura, se Deus quiser. Abençoe que isso aconteça assim, mas ainda possa não ajudar recebemos. Mais ainda não recebe. Porque às vezes só de doações. Só de doações. Às vezes acho que eles devem receber ajuda. Não, gente. A gente trabalha ali na raça. Eu sou voluntária, ninguém ali recebe salário, está todo mundo correndo atrás para poder colocar o nosso projeto à frente, porque é necessário, né? É preciso ajudar o autista, é preciso entender que as famílias precisam de ajuda, que não conseguem as terapias para o filho, tem muita fila, do SUS está cheia, particular a maioria não consegue. Plano de saúde também está difícil. Então, o NAIA é um braço, claro, que para poder realmente desafogar um pouco. E para enxergar essa família que está passando, né? Porque é diferente o autismo de outras doenças, de outras questões. Então, de repente, é um apoio específico, né? Porque ali todo mundo que está ali à frente da entidade conhece o dia a dia dos desafios. Só para a gente finalizar o bate-papo, deixa o seu telefone de contato, acho que você falou que é o CNPJ de apoio, pessoas que queiram ajudar, como possam fazer? Bom, gente, quiserem conhecer o nosso trabalho, a nossa sede fica ali na Rua Dário Alves de Paiva, número 2114, aqui no Jardim Goiás, bem
bem próximo. Próximo aqui dos estúdios da TV. Bem pertinho daqui. E o meu telefone, o meu WhatsApp é o 99274-9030. Quem quiser ajudar de alguma forma, até com cesta básica, financeiramente, cesta básica eu falo porque tem muitas famílias que precisam. Claro. E eu recebo pedidos de ajuda todos os dias. E a gente fica com o coração na mão. E tem o Pix do NAIA, que é o próprio CNPJ, que é 5053-0327, 1000 contra 43. Vão lá, o nosso Instagram é NAIA Rio Verde, né, Núcleo de Arte e Inclusão do Autista. Você que tem vontade de ajudar, às vezes não sabe o que fazer, a gente precisa muito de voluntários, precisa de pessoas que nos apoiem a nossa associação, que tem um objetivo, que mostra trabalho, que é o mais importante. Claro. A gente já mostrou muito trabalho, sem ter muito apoio, né? Então, assim, vão lá, conheçam o nosso trabalho, vai ser um prazer conhecer vocês também. Elaine, da nossa parte, quero dizer que foi uma honra te receber aqui, por esse bate-papo, tanta informação trazida para o nosso público, dizer que as portas do Prospera estão abertas, eventos, o que vocês precisarem, a gente de alguma maneira poder ajudar, vai ser um prazer. Te desejo muita prosperidade, muita sorte, muito sucesso, que seja só o início de uma jornada que apoie muitas pessoas, que todos os desafios que você passou com o Lucas, que já tem 17 anos, que isso não seja desafio para as mães que estão começando agora, por ter esse tipo de apoio, tá? Que Deus abençoe vocês. Te agradeço muito. Hoje eu vou ter um dia, uma noite melhor, porque alguém tem a consciência, você falando isso para mim, é muito bom. Isso já é um estímulo para mim. Claro. E que outras pessoas façam a mesma coisa que vocês estão fazendo. Amém. Então eu só tenho que agradecer. Amém. Obrigado. Gente, é isso. Quero agradecer cada um de vocês. Eu sempre falo que o Prospera tem um caminho de mudança de mentalidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala disso, de evoluir em todas as áreas da vida. E olha que ajudar as pessoas é um dos caminhos mais prósperos que pode existir para uma pessoa. São reflexões muito fortes. Busque a conhecer mais o NAIA, a refletir, você que tem filho, se na sala do seu filho tem alguma criança com autismo, se você pode ajudar o seu filho a ter mais consciência e você mesmo sobre esse assunto, porque fazer o bem só agrega para todo mundo. Que Deus abençoe cada um. Até o próximo Prospera. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau.